Mais uma vez, dar as boas-vindas aos senhores deputados que, entretanto, já chegaram. Queria dar as boas-vindas ao senhor Ministro das Finanças, Mário Centeno, e aos secretários de Estado, João Leão, do Orçamento, e Fátima Fonseca, da Administração do Emprego e da Administração Pública. Sejam muito bem-vindos a esta, agradeço a vossa presença aqui, para nós tentarmos esclarecer algumas das questões que os grupos parlamentares gostariam de ver esclarecidas. Eu gostava só de lembrar a grelha de tempos que vamos usar. Vai haver uma intervenção inicial do partido que pediu esta audição, que é o PS, 5 minutos, e o Governo terá 5 minutos para responder. Depois, cada um dos restantes grupos parlamentares, cada um terá 5 minutos para a sua intervenção e o Sr. Ministro terá 5 minutos para responder. E, no fim, o grupo parlamentar requerente, o PS, terá 2 minutos para a sua intervenção. Eu só lembrava aos Srs. Deputados, ao Sr. Ministro, que eu tento ser bastante rigoroso com os tempos e tento ver se nós conseguimos manter as coisas dentro dos tempos alocados, não só para as perguntas, como também para as respostas. E passava, desde já, a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS, para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas. Queria cumprimentar, em nome do Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Ministro das Finanças e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista requereu esta audição sobre o impacto orçamental do descongelamento e dos modelos de recuperação do tempo de serviço nas carreiras dos docentes, no quadro das demais carreiras da administração pública, na sequência das declarações de grupos parlamentares que diziam não se encontrarem na posse de todos os elementos necessários para avaliar as propostas em presença. O PS não duvida das contas do Governo, porque quem fez estas contas são os mesmos que fizeram as contas que permitiram reverter cortes, descongelar carreiras, aumentar pensões, subir o salário mínimo e elevar a base regulatória da administração pública, ao mesmo tempo que equilibravam as contas públicas portuguesas. Não duvidamos da segurança das contas do Governo, mas não queremos que falte a esta Comissão e ao Parlamento nenhuma oportunidade de aprofundamento desta matéria. Sr. Ministro, este debate é inseparável de uma marca forte desta legislatura. Voltámos a apostar na escola pública, voltámos a valorizar os profissionais de educação, não só os professores. Portanto, o que analisamos hoje tem de ser visto no quadro das medidas já em aplicação para os docentes e, designadamente, foco apenas 3, o descongelamento e seus efeitos em progressões, a melhoria da norma travão para vinculações, que passou de 5 para 3 anos em qualquer grupo de recrutamento, e o aumento muito significativo do número de vagas para acesso ao 5º e 7º escalões. Refiro apenas estas medidas, que são 3 das mais relevantes, mas há outras. É que se queremos fazer mais, e queremos, não perdemos de vista os 2 critérios fundamentais que nos guiam desde sempre nesta questão das carreiras. Equidade entre trabalhadores. Há muito tempo que dizemos que o que nós queremos é que os educadores e professores não sejam menos bem tratados do que quaisquer outros profissionais da administração pública. E, por outro lado, sustentabilidade no tempo das medidas tomadas. A segunda pergunta, Sr. Ministro, é, além do descongelamento, da melhoria da norma travão e do aumento do número de vagas para o 5º e 7º escalão, quanto custa o Decreto-Lei 36/2019, aprovado pelo Governo para a recuperação de quase 3 anos de serviço na carreira docente? Terceira pergunta, Sr. Ministro, quanto custa se todos os professores optarem pela modalidade aprovada em reunião de Conselho de Ministros de 4 de abril, que é um modelo transversal para várias carreiras especiais, modelo pelo qual os professores também podem optar? Quarta pergunta, Sr. Ministro, quanto custa a recuperação dos 9 anos, 4 meses e 2 dias? E queria fazer 3 precisões sobre estas perguntas. A primeira, é óbvio que não queremos só valores globais, queremos o racional dos cálculos do Governo. Em segundo lugar, queremos saber os valores para os docentes, mas também para as carreiras similares, uma vez que, e para nós este é um ponto importante, temos de tratar esta matéria em termos de equidade entre diferentes carreiras. É absolutamente incompreensível que possamos pensar numa carreira sem pensarmos nas outras carreiras. Em terceiro lugar, Sr. Ministro, não queremos os valores só para este ano, ou só no primeiro ou no segundo ano do faseamento,
Queremos os valores até ao pleno desdobramento das medidas, com todo o seu efeito permanente. E, Sr. Ministro, este ponto é um ponto muito importante, porque um governo responsável não pode comprometer-se para o futuro olhando apenas para o presente, deixando a fatura para pagar a quem vier, porque o país bem sabe o que isso nos pode custar. Sr. Ministro, esta vinda do Sr. Ministro a esta Comissão, neste quadro, tem para nós uma importância fundamental. Porque é evidente que todos nós gostaríamos, pelo menos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e creio que também o Governo, todos nós gostaríamos de fazer o mais possível por todos os trabalhadores na administração pública e no privado, em todas as carreiras gerais e especiais, o mais depressa possível. Mas para nós é muito importante sermos prudentes, para que nós não voltemos aos grandes aumentos de impostos, para que não voltemos aos cortes descontrolados, para que não voltemos aos retificativos atrás de retificativos e para que demos segurança aos portugueses de que aquilo que se está a fazer é para ficar, é para consolidar e é para continuar. Porque nós não queremos apenas aquilo que já está feito. Queremos que se avance de forma segura, de forma certa, de forma prudente, para que se possa dar mais passos a seguir. Mas para isso é preciso que não estraguemos aquilo que já está feito. E, portanto, as perguntas que lhe dirigi, Sr. Ministro, são essenciais para compreendermos esta questão nesta perspectiva de equidade e de sustentabilidade. Sabemos que, infelizmente para alguns, mas é a realidade, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo sem pormos em perigo a sustentabilidade do percurso que estamos a fazer. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Também obrigado pelo cumprimento dos tempos. Eu passava a palavra ao Sr. Ministro Mário Centeno, a quem agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, muito obrigado pela oportunidade que me dão de abordar esta questão tão importante para o presente e para o futuro da economia portuguesa, da administração pública. A 1 de janeiro de 2018, todas as carreiras retomaram o seu normal desenvolvimento. Durante 7 anos, todos os orçamentos de Estado consideraram de forma repetida que a passagem do tempo para efeitos de progressão, mas apenas para efeitos de progressão, não seria contabilizado. Isto quer dizer que este tempo de serviço conta para todos os outros efeitos, nomeadamente para o efeito da aposentação. Não há, na verdade, nenhum apagão do tempo nesta medida. Houve uma crise profundíssima em Portugal, uma crise profundíssima da qual todos os portugueses se deram conta. Aliás, após uma crise desta dimensão, nenhuma economia recupera níveis de riqueza que se projetavam antes da crise. Estas crises têm efeitos permanentes nas nossas economias. O PSD cometeu todos os atropelos possíveis e imaginários à Constituição enquanto foi governo na última legislatura. Chegou a dizer que não conseguia governar respeitando... Chegou a dizer que não conseguia governar respeitando a Constituição e veio agora prometer a recuperação do passado, de decisões, das poucas, que foram tomadas ao abrigo da lei e da Constituição, o que equivale a prometer coisa nenhuma e promover um nível de tensão na sociedade portuguesa que hoje não existe, felizmente, e que não tem nenhuma justificação, a não ser as eleições que se avizinham. Esta proposta não foi sufragada pelos portugueses. Nenhum partido nesta sala colocou esta questão no contexto eleitoral. Nenhum. Este é o modo errado de fazer política e de prometer coisas aos portugueses. Apenas a proposta do Governo tem as contas feitas. É transparente, não esconde aumentos de impostos nem redução de professores para manter a despesa e piorar a educação em Portugal. O número de professores na anterior legislatura caiu mais de 22 mil. Mais de 22 mil. Porque ninguém discute os alunos quando discute os professores. O PSD quer uma redução do número de professores, quer as aulas, de novo, iniciadas em novembro e dezembro, quer mais alunos para a mesma turma. É esta a política que está por detrás destas propostas. Mas vamos aos números. Dados sobre as progressões de professores. Nós temos estimativas que temos vindo a apresentar, baseadas naquilo que são o número de 102.494 professores que estão hoje vinculados na administração pública. O descongelamento que decorre da Lei do Orçamento de Estado de 2018
significa que em 2023 apenas o colocar o relógio em funcionamento, que foi a medida que o Governo adotou no âmbito do Orçamento de Estado, 20 mil professores atingem o topo da carreira até 2023. Isto compara com 0 professores em 2017. Passando, nessa altura, a oferir um salário de cerca de 3.364 euros. Os custos destes descongelamentos, que decorrem da Lei do Orçamento de Estado, implicam um aumento da despesa de 574 milhões de euros por ano. É uma despesa permanente face ao cenário da continuação do congelamento, que está totalmente afastado. Por docente, isto significa um aumento médio do salário de 15%, equivalente a 309 euros por mês entre 2018 e 2023. O cenário, como o Sr. Deputado me perguntou, do Decreto-Lei que recupera 2 anos, 9 meses e 18 dias, adicionado ao descongelamento. Até 2023, nesse cenário, cada professor terá em média 2 progressões, o que se traduz num aumento médio salarial de 21%, 410 euros. Nesta data, o custo total das progressões será de 770 milhões de euros para a educação. Serão mais 200 milhões de euros do que o cenário que decorre da Lei do Orçamento de Estado. São 770 milhões de euros. Em 2019 e 2021, quando fica completa a recuperação deste período, cada professor terá um aumento médio salarial de 13%, que representa um esforço financeiro de 500 milhões de euros. A recuperação dos 9 anos, 4 meses e 2 dias. Esta medida tem um impacto na despesa permanente com salários de docentes de 635 milhões de euros. Um custo total de 800 milhões de euros se incluirmos as outras carreiras. Isto representa um aumento de 1.209 milhões de euros, junto com o descongelamento previsto na Lei do Orçamento de Estado de 2018. Eu estou a terminar, Sr. Presidente, são muitos números, estou mesmo a terminar. Considerando os 9 anos, 4 meses e 2 dias, até 2023, 35.500 professores atingiriam o topo da carreira. 35 mil. E nos últimos 2 escalões estariam 50% dos professores. Os 800 milhões de euros de despesa adicional com progressões representariam 4% de toda a massa salarial do Estado. 4% adicional. Isto significa exatamente o mesmo do que cerca de 3 anos de aumentos de salários do Estado à taxa de inflação, significa o mesmo que repor a sobretaxa, significa o mesmo que aumentar o IVA 1 ponto percentual. Ou então o equivalente àquilo que nesta legislatura foram as decisões sobre o aumento geral das pensões, ou seja, durante 4 anos. É este o impacto financeiro destas 3 alternativas que temos em cima da mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria desde já a palavra à Sra. Deputada Margarida Mana, do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Foi interessante ouvir o Sr. Ministro pela primeira vez dar alguns números, mas mesmo assim vai-me desculpar que não os números que foi solicitado e que está aqui em causa, que são os números relativos ao 36/2019, uma vez que mesmo esses deu-os agregados com os outros e, portanto, ficamos sem saber quanto é que custa. E também lhe agradecemos o facto de referir tanto o PSD, que é de facto o maior partido português e um partido central no futuro do país. E, portanto, a presença, no que depender de nós, será certamente. A presença do Sr. Ministro é significativa e reveladora porque, no fundo, na ausência do Ministro da Educação, o Sr. Ministro está aqui como Ministro das Finanças e Ministro da Educação, o que é claramente interessante e também a pedido do PS, que durante todo este tempo não esteve preocupado com os dados e que agora está, mas ainda bem, e também vai-me desculpar com a sobranceria que é costume neste Governo, uma vez que tem requerimentos na sua posse para dar resposta deste Parlamento, aos quais não deu resposta, e, portanto, vem agora aqui a dar os números, não aqueles que podem esclarecer o Parlamento, mas aqueles que lhe interessa do ponto de vista de comunicação e de política do Governo. E, portanto, o Sr. Ministro tem aqui o requerimento, aliás, pedimos, não conta agora o tempo, não é? Muito antes, não, foi depois. Está? A deputada Margarida Mana. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Ministro sabe que a proposta do PSD
não só não põe em causa a norma travão de 2019, como enquadra as negociações futuras no compromisso europeu. Relativamente à contabilização integral, como sabe, se a leu, e acredito que sim, ao contrário do Ministro da Educação, exige o respeito pela regra da despesa contida no Pacto de Estabilidade e Crescimento e mais, explicita que deve ser com as despesas de pessoal a não ultrapassar o limite anual do crescimento das despesas. E isto porque há vários instrumentos para o fazer, o impacto demográfico, a questão dos alunos por turma, etc, etc, etc. E, portanto, cabe a um governo que saiba, ou que queira, ou que ache isto importante, negociar e encontrar um cenário futuro. Agora, relativamente à contabilização dos 2 anos, também não viola de maneira nenhuma, porque o Parlamento aprovou um orçamento em 2019 com esta verba prevista, Sr. Ministro, nas habituais omissões e detalhes importantes deste governo, que caracterizava o governo. E sabendo nós que era uma questão importante, o PSD e outros grupos parlamentares questionaram o Sr. Ministro se esta verba estava prevista, quanto é que era e onde é que estava prevista. E o Sr. Ministro respondeu, e tenho aqui palavras suas que passo a citar, em 2019 o impacto existe e está orçamentado. Disse também, é relativamente reduzido. Portanto, se o Governo, depois de aprovado o Orçamento de Estado de 2019, decide publicar um diploma com impacto quase zero em 2019, para utilizar a verba para outra promessa, é um problema do Governo. De resto, o Parlamento aprovou uma dotação provisional de 330 milhões que, em última análise, pode ser usado e nós sabemos que o ano passado o Parlamento aprovou uma verba de 130 milhões para a dotação de descongelamento de carreiras e o Sr. Ministro usou 7. Bom, o Parlamento não é responsável por um orçamento de faz de conta. Portanto, o Sr. Ministro, de resto, é curioso que há aqui uma dupla imagem, enfim, se é relativamente fácil perceber onde é que vão estar os adicionais para determinadas carreiras que muito bem os têm. Veja, por exemplo, os funcionários das finanças. No FET, os 50 milhões que claramente estão para os 3 meses adicionais dos funcionários das finanças. No caso dos professores, não se vê onde está, porque não está explicitado no descongelamento e, aparentemente, para este ano está zero para recuperar um tempo que foi o Governo que acordou que seria de 2 anos. Portanto, sinceramente, há questões aqui muito importantes para neste diploma e neste ponto. Qual é, afinal, o impacto da contabilização, ou seja, o que é que efetivamente estava previsto e como é que estava, porque se não estava previsto o valor para os 2 anos, significa que o Governo mentiu. Se estava previsto e, entretanto, mudou de ideias porque não pretende usar, cabe naturalmente ao Parlamento fazer cumprir o orçamento aprovado e a norma travão só é um problema se o Governo andou a enganar o Parlamento. Há outras questões que colocámos, muitas das quais já ao Sr. Ministro da Educação e ao Sr. Ministro das Finanças, que não têm resposta. E basicamente tem a ver com a fundamentação dos valores apresentados, quer dos 200 milhões, quer dos 635 milhões. Nomeadamente, aposentações. Perguntámos, porque faz-nos alguma espécie, que este número não tenha qualquer impacto de redução por via de aposentações ou por outras vias que nós sabemos existir, nomeadamente o impacto na segurança social, o valor por via da aposentação, quanto é que se deixa de pagar, tirando a TSU, etc. Não é zero, nós fizemos contas e não é zero, depende, não é zero. Portanto, então pode-nos enviar as contas e nós mostramos exatamente qual é. E, portanto, aqui, para terminar, e penso que já estou a terminar, se a proposta de alteração do PSD do diploma é, como nas palavras do PS, um faz de conta que não tem efeito na situação dos professores, então a pergunta é porque é que o Sr. Ministro está tão preocupado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Os números que nós apresentámos são líquidos de aposentações, ou seja, são os custos estimados. São os custos estimados. Se a senhora deputada tem outros números, já tinha tido mais de 2 anos para os apresentar. E é falso... Faz barulho a ver se o ministro não pode gostar do governo. Mas não peça esclarecimentos ao governo. Tem medo é que não está gostar do governo. Senhores deputados, eu peço... Senhores deputados, eu pedia que deixassem o Sr. Ministro...
Bem-vindo à democracia, Sr. Deputado, mas democracia e demagogia só começam com as mesmas 3 letras iniciais. A partir daí significam coisas completamente diferentes. E se o Sr. Deputado me deixar falar, coisa que não está a fazer, eu vou esclarecer a Sra. Deputada Margarida Mano. Os números que aqui estão são líquidos de apresentação. Se há outros números, façam favor de os apresentar. Foi exatamente isto que eu disse, porque a senhora deputada estava a dizer que era falso. Não é falso. Desde dezembro de 2017 que estes números são públicos. Estes números foram entregues aos sindicatos na primeira ronda negocial seguinte à aprovação do Orçamento de Estado de 2017. Que os senhores deputados não tenham aberto esse PowerPoint é um problema dos senhores deputados. Que estes números estão exatamente lá, nesta dimensão e nesta magnitude, estão, desde dezembro de 2017. É evidente que este decreto, esta proposta de alteração, viola a Lei Travão, mas violar a Constituição é um hábito que ficou ao PSD. Esta proposta de alteração viola a Lei Travão. Porque a Lei Travão, que é o artigo 167, é muito fácil de ler. E mesmo para quem não é jurista, percebe o que ela diz. E ela não diz nada sobre dotações provisionais, ela não diz nada sobre execução orçamental. Sabe porquê, senhora deputada? Porque essa é uma tarefa que acomete ao Governo, não à Assembleia da República. E, portanto, a Lei Travão é muito clara. Esta proposta que aqui está viola a Lei Travão. Os compromissos europeus só foram cumpridos por este Governo. Este foi o primeiro Governo que cumpriu todos os objetivos e todos os compromissos europeus e disso muito se orgulha e tenho a certeza que o país também. E, portanto, a senhora deputada não me vai explicar o que é a regra da despesa. A regra da despesa só é cumprida com esta proposta. A regra da despesa só é cumprida com esta proposta, senhora deputada, se apresentar e tiver a coragem de o fazer, onde vai cortar, o que não vai aumentar, o que vai deixar de fazer. Porque é esse o papel de alguém que propõe um aumento da despesa permanente. É o maior aumento da despesa a ser decidido durante esta legislatura de forma permanente. O maior aumento. O partido que andou a dizer durante quase 4 anos, a vociferar contra o aumento da despesa permanente, contra as clientelas. Ó, senhora deputada, a demagogia existe em democracia, mas acaba a diferença a partir da terceira letra. A demagogia e a democracia não rimam num sistema saudável, senhora deputada. Nós podemos sempre pensar em retificativos, que aliás também é uma coisa que rima muito bem com o seu partido. E podemos rimar isto com derrapagens orçamentais. É evidente que o senhor deputado escolherá aquela que mais gostar. Ou não cumpre, que é, aliás, aquilo que fez durante 4 anos, e agora quer impor ao país, durante mais 4 anos, destas medidas, porque não nos enganemos, senhores deputados, não nos enganemos. O cumprimento da regra da despesa é incompatível com esta medida se não forem estipulados quais são os aumentos de impostos ou a despesa que vai ser cortada. A recuperação dos 9 anos, 4 meses e 18 dias. Senhora deputada, no orçamento de 2019 estava, obviamente, orçamentado o custo da proposta que o Governo apresentou e fez votar no primeiro decreto-lei. No segundo decreto-lei, sobre a questão do tempo, que foi aprovado em Conselho de Ministros, o que foi feito foi uma adaptação a essa metodologia de recuperação do tempo, tendo em conta todas as outras carreiras. E consideramos, e penso que bem, que nesse momento, dadas as condicionalidades do funcionamento das outras carreiras e da sua contagem de tempo, que se deveria dar a possibilidade dos professores que assim o entendessem de também adotar essa nova metodologia. O custo disso são 40 milhões de euros. E esses 40 milhões de euros estão orçamentáveis ou são executáveis no âmbito deste orçamento. Porque é evidente que existe uma flexibilidade. Mas essa flexibilidade não é dada ao Parlamento e seguramente não numa dimensão de 240 milhões de euros. São 240 milhões de euros, o que significa antecipar para 1 de janeiro de 2019 a todas as carreiras em que o tempo é relevante
esta medida. Os senhores deputados farão exatamente aquilo que a sua consciência o considerar. Mas de uma coisa, senhores deputados, não se livram. Cinismo e demagogia é o que está nestas propostas. Muito obrigado. Senhora Deputada Margarida Mano, para que efeito? Para efeito de defesa da honra. Sim, sim, com certeza, Senhora Deputada. O Sr. Ministro começou logo por dizer que eu tinha dito que os números eram falsos, coisa que eu não fiz. Ouvi? Podemos ir à gravação ver. E pedirei desculpa se o fiz, mas de facto não posso ter dito que os números são falsos. E o Sr. Ministro, inclusivamente, números que estarão num PowerPoint que entregou aos sindicatos em 2017 e que nós deveríamos saber. Efetivamente, o Parlamento, infelizmente, nunca teve esse PowerPoint. Aquilo que eu disse, e repito, foi que os números que o Sr. Ministro, aproveitando a vinda aqui, de resto, para estar a insultar as bancadas e as pessoas que estão neste grupo parlamentar, aquilo que o Sr. Ministro fez foi usar este tempo para explanar o que entendeu e, digamos, assinar um papão. Na medida em que, mesmo as medidas que refere, eu ouvi-o com atenção. As medidas que refere são... Há três, portanto, são 3 medidas. Portanto, o Sr. Ministro, peço que não, aquilo que os números não estão é justificados nem apentados, não disse que os números eram falsos. Senhor Deputado Porfírio Silva. Para um protesto, Sr. Presidente. Sim, sim. Para um protesto, Sr. Presidente. Senhor Deputado Porfírio. Muito obrigado, Sr. Presidente. O abuso das figuras regimentais, designadamente a invocação da defesa da honra, quando nunca é dita qual foi o ponto da honra que foi tocado e apenas se trata de contra-argumentar, o abuso das figuras regimentais é uma falta de respeito pelo Parlamento, é uma falta de respeito pela Comissão, é uma falta de respeito pelos procedimentos democráticos. É assim que as coisas começam. E olhem para os países onde os parlamentos funcionam mal e são atacados para verem como as coisas começam. É assim que as coisas começam. Muito obrigado, senhores deputados. Eu gostava de... Eu não sei se mais alguém quer pedir a palavra, senhor... Não, há um deputado, o senhor deputado... Sr. Presidente, é para uma breve interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos mesmo, para pedir ao Sr. Presidente que peça ao Sr. Ministro, caso lhe seja possível, para fazer o favor de nos fornecer quer o PowerPoint que disse ter entregue na reunião dos sindicatos, quer os cálculos que estiveram na origem dos números que o Sr. Ministro hoje fez o favor de nos trazer aqui. Muito obrigado. Senhor Ministro, Senhor Ministro, só um segundo, desculpe. Senhores deputados, eu gostaria que nós criássemos as condições para que pudessem falar uma pessoa de cada vez. Acho que não é pedir muito. Todos sabem que são permitidos comentários em relação àquilo que se está a fazer, mas quando os comentários depois evoluem para uma sessão de gritaria de um lado e do outro, não ajuda nada nesta discussão. E, portanto, eu pedia algum controlo, porque senão eu terei que interromper esta sessão durante mais tempo para ver se toda a gente se acalma. Senhor Ministro, tem a palavra... Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados, o Sr. Ministro pediu uma palavra para responder à questão que a Sra. Deputada Margarida Mano fez. Não queríamos um incidente parlamentar. Muito bem. Isso é com os senhores deputados. Agradeço, Sr. Ministro, e penso que agradecemos todos a essa possibilidade. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, já tivemos a oportunidade várias vezes de discutir estas matérias e de destacar como esta legislatura teve como o seu mote e a sua razão de existência a recuperação de direitos face ao desastre
para o qual nos caminhávamos a muito boa velocidade com o governo anterior. E impedir o PSD e o CDS de governar foi exatamente isso. Foi recuperar o país e, com isso, criar legítimas expectativas de recuperação de direitos. Nós não ignoramos que para isso é preciso contas certas. O que nós não consideramos é que sobrevalorizar despesa e subvalorizar receita sejam contas certas. O que nós não consideramos é que ter constantemente metas de déficit muito para além daquilo que seria exigível até pelos compromissos europeus com os quais não estamos de acordo, sejam contas certas. Precisamente porque depois ficam contas por acertar. E as contas que ficam por acertar são estas. Quando aqui se fala em equidade e justiça, é preciso referir que o PS fez mal este debate desde o início. Fez-o mal quando criou mitos, preconceitos sobre supostos privilégios dos professores. O Sr. Ministro vem aqui anunciar que não sei quantos professores chegam ao topo da carreira em não sei quantos anos. Claro que chegam, é direito deles chegar ao topo da carreira. E o Sr. Ministro não pode vir aqui anunciar isso como se fosse um anátema para o país. Ninguém vai questionar quando um funcionário do Banco de Portugal chega ao topo da carreira que não tem direito de chegar ao topo da carreira do Banco de Portugal. E quando chega ao topo da carreira do Banco de Portugal, ninguém lhe vai dizer que o país não tem dinheiro para lhe pagar o salário. Aquilo que significa a equidade é tratar com a mesma justiça o que é diferente. E isto significa que um funcionário do Banco de Portugal não é tratado com a carreira do funcionário das carreiras gerais, da mesma maneira que a um professor não é devido um módulo das carreiras gerais. É devido o tempo que trabalhou. O Sr. Ministro e o PS estiveram mal quando andaram a tentar convencer o país de que os professores exigiam retroativos. Eu ainda me lembro do Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que é um homem bem informado, e não acredito que não soubesse que os professores nunca pediram retroativos. E quando não teve transparência nas contas? No Orçamento de 2019, na discussão no plenário, eu recordo-me lhe ter perguntado 2 vezes quanto é que está previsto no Orçamento para a recuperação dos 2 anos, 9 meses e 18 dias. O Sr. Ministro disse, mesmo quantidade irrisória, ou um sinónimo, não quero estar a enganar, mas não disse quanto é que custava. E para cima da mesa começaram a vir milhões. 600 de uma vez, 519 de outra. O Sr. Deputado Carlos César, da última vez, lançou os 835 milhões, porque às vezes junta-se descongelamento, outras vezes não se junta descongelamento. Às vezes junta-se as carreiras todas, outras vezes não se junta as carreiras todas. E a verdade é que cada vez que se põem milhões em cima da mesa, aquilo que se tenta fazer é demover a única força política que aqui pode estar em condições de ser demovida pelos papões orçamentais, que é o PSD. Porque em relação ao Bloco de Esquerda não há a mínima dúvida. O direito dos professores é o direito à carreira e tempo de serviço integral, e é possível fasear de maneira a mitigar esse impacto orçamental, desde que haja contas certas. E por isso eu queria lhe perguntar se o valor líquido que apresenta é líquido tanto do valor do IRS como das contribuições para a Segurança Social e para a CGA dos professores. Queria-lhe perguntar se o valor que apresenta tem em conta as aposentações que são propostas no modelo dos sindicatos e no nosso, que é o acesso dos professores mais velhos às aposentações e a sua substituição por professores em início de carreira. Queria saber se as progressões que o Sr. Ministro conta são a 1 de janeiro, porque nem todos os professores mudam de escalão a 1 de janeiro, bem pelo contrário. Queria-lhe perguntar se o Sr. Ministro, quando faz contas, conta com vagas para todos os professores que estão em condições de passar ao 5º e 7º escalões, ou se não conta com todas as vagas para estes professores, e queria saber se o modelo inclui a conversão de tempo em anos de aposentação. E, por último, queria-lhe perguntar, quando o Sr. Ministro diz que o cumprimento das regras da despesa não são compatíveis com a carreira dos professores, queria-lhe perguntar se elas são compatíveis com o buraco do novo banco. E o Sr. Ministro o que disse é que não é possível efetuar esta despesa permanente e cumprir as regras europeias. Aquilo que eu lhe estou a perguntar é se o pagamento do buraco do novo banco, que também não estava em nenhum programa eleitoral, não estava no nosso certamente, não creio que estivesse no do Partido Socialista, se é para isso que vai direcionar a folga orçamental que conseguiu com aquilo que para nós não são contas certas, para o Sr. Ministro que são contas certas, a verdade é que há uma folga e nós queremos saber se ela vai para o novo banco ou se pode ser utilizada a devolver carreiras aos professores. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Não criemos aqui ideias que não correspondem à verdade. É evidente que os professores têm direito a uma carreira e também é verdade que este governo foi o primeiro governo em mais de quase 2 décadas que integralmente cumpriu essa carreira. E isso diz muito. E não nos podemos querer fazer confundir daquilo que é o direito à carreira e a minha obrigação, enquanto Ministro das Finanças, de garantir que esse direito é efetivo. Porque é exatamente disso que se trata. Porque a senhora deputada pode achar que os mais de 20 Ministros das Finanças e da Educação, que ao longo dos últimos quase 30 anos não cumpriram a carreira com os professores, não gostavam dos professores. É o seu direito, não sei se o conclui ou não. Aquilo que eu lhe posso garantir é que a minha grande preocupação é que esta carreira não volte a parar. Porque aquilo que mais mal faz a uma sociedade e a uma economia é que a mandemos avançar para 2 anos depois a mandarmos parar. E isso não tolerarei, não vou permitir que, pelo menos pela minha ação, que uma decisão dessa natureza seja tomada. É evidente que os professores têm o direito à sua carreira. A comparação com o Banco de Portugal podemos debatê-la noutra altura, porque o Banco de Portugal não interessa nada para aqui, até porque a percentagem de trabalhadores do Banco de Portugal que chega ao topo da carreira é infinitamente menor do que aquela que é o dos professores, e eu não acho que seja sequer comparável, nem sequer aqui se merece estar nessa discussão. Todos os professores que estão os 102 mil, os mais de 102 mil professores que estão a ser usados para calcular esta estimativa, a sua progressão está a ser ajustada ao mês em que a informação que existe na base de dados disponível no Ministério da Educação e no Ministério das Finanças permite a sua progressão. Ou seja, é mensualizado. É por isso que o efeito é crescente ao longo do tempo, porque nem todos, de facto, progridem no dia 1 de janeiro de 2000 e do ano que for, 18, 19, 20, quando for. E, portanto, o detalhe neste cálculo é o máximo detalhe que se consegue ter. Ninguém decide quando é que alguém se aposenta. Não vivemos num regime em que alguém decide quando alguém se aposenta. E, portanto, mais uma vez, a obrigação do Ministro das Finanças é a de garantir que existe em todos os momentos o dinheiro para fazer face àquela despesa. Porque, Sra. Deputada Joana Mortágua, o reverso disto eram derrapagens orçamentais, eram retificativos, era não cumprimento de objetivos que o Governo estabelecesse. E isso é do passado. Isso é do passado. Sobre a questão da despesa corrente e a sua execução. Sra. Deputada, eu vou só usar os números de 2018, mas eles são exatamente iguais nos anos 2016 e 2017. Em 2018, na despesa corrente, o Governo executou 99,64% dessa despesa. É praticamente a sua totalidade. O erro na previsão das despesas com pessoal, o erro face ao Programa de Estabilidade apresentado em abril de 2018 para o ano 2018, foi de 1 milhão de euros em 22 mil milhões de euros, que é a totalidade da despesa com pessoal. Não chega a 22 mil milhões, é um bocadinho abaixo disso, mas é mais do que 20 mil milhões. Em 20 mil milhões, o desvio foi 1 milhão de euros. 1 milhão de euros é um número com uma quantidade de zeros a seguir à vírgula inacreditável. Acertámos exatamente na conta que tínhamos feito para a despesa com pessoal na administração pública. Não houve um único euro de desvio, ao contrário do que a senhora deputada acabou de dizer. E, senhora deputada, é verdade e é evidente que quando alguém orçamenta uma despesa, tem que orçamentar pela sua totalidade. Eu não vou pagar aos professores com o dinheiro do IRS, nem vou pagar aos professores com o que o Estado contribui para a CGA e que eles contribuem para a CGA, porque esse dinheiro devia ser sagrado já nesta casa. Porque esse dinheiro é para pagar pensões, não é para pagar salários. E, portanto, qualquer exercício de tentar pagar aos professores com o seu dinheiro
é um exercício falso, é um exercício que não pode ser alimentado. O custo da medida são 635 milhões de euros, tal como temos vindo a apresentar, é aquilo que eu, enquanto Ministro das Finanças, tenho que orçamentar para poder pagar aos professores. Porque eu não vou incorrer no erro de vir cá, a meio do ano, pedir mais dinheiro, porque senão não tenho dinheiro para pagar aos professores. Isto foi o que aconteceu neste país, que levou este país à situação que todos reconhecemos em 2011, continuou durante os anos até 2015, não vai voltar a acontecer. Escrevam o que eu vos estou a dizer, não vai voltar a acontecer, porque os portugueses não tolerarão. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e demais equipa aqui presente. Começo pelo requerimento apresentado pelo Partido Socialista por uma questão de rigor. Nós aprovámos com todo o interesse este requerimento, que tinha 2 pontos de sustentação. O primeiro era que, durante a apreciação parlamentar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista percebeu que os partidos não tinham a informação necessária do ponto de vista de sustentabilidade orçamental. Achávamos que não tinham, até posso ler, se quiser, aquilo que o Sr. próprio deputado escreveu, e que isso devia ser analisado no quadro das demais carreiras da administração pública. Desde 15 de junho de 2018 que o CDS está a dizer isto publicamente aqui neste plenário, que, e estou a citar, era obrigação do Governo ter apresentado um plano transparente para o congelamento de todas as carreiras da administração pública, incluindo a docente, e que sim, desde essa altura, gostaríamos e exigíamos que fosse clarificado tudo o que tinha que ser negociado, tempo, carreira, salários e aposentações, porque isso implica compromissos para o futuro e por isso tem que passar por este Parlamento. Registro que o Sr. Ministro da Educação, que foi chamado à prestação destas contas várias vezes, nunca as entregou. Existiu sempre informação publicada em jornais, mas nunca o Governo entregou informação detalhada ao Parlamento, como era sua obrigação, para que tomássemos uma decisão informada, e por isso é com interesse que ouvimos estes números, embora também com vontade de os receber em papel. Eu registrei rapidamente todos os números que o Sr. Ministro tomou. Não me considero uma pessoa de caligrafia lenta, mas já agora, para nós podermos ter a compreensão, parece-me de bom tom e, de facto, se é do interesse do Governo o esclarecimento, então entregar as folhas detalhadas parece-me que é o objetivo desta audição. Há 2 problemas em cima da mesa, segundo me parece, quanto ao descongelamento da carreira dos professores. Que tem a ver com a questão do tempo a ser descongelado, e desde logo nós discordamos. O Sr. Ministro começou esta audição a dizer que o tempo a ser descongelado são 7 anos. A grande maioria dos grupos parlamentares, de todos, à exceção do Partido Socialista, nas propostas que apresentou, consideram que o tempo a ser descongelado não são 7, mas 9 anos, com os respectivos meses e dias. E há, portanto, que avaliar a capacidade de recuperar todo este tempo. E quanto a isso, do lado do CDS, a proposta que fazemos não me parece que seja irresponsável. Pelo contrário, o que estamos a dizer é exatamente que, compreendendo que o número é grande e significativo e que o peso orçamental que estamos potencialmente a deixar para o futuro tem que ser considerado, fazemos indexar uma negociação a outras variáveis que necessariamente terão que ser negociadas a seu tempo, seja as aposentações, seja a própria estrutura da carreira. E, portanto, a proposta é para ser financeiramente responsável e também responsável do ponto de vista intergeracional, na linha daquilo que disse o Sr. Ministro das Finanças, da qual nós não somos insensíveis. Há uma segunda questão que tem a ver com a norma travão. E quanto a essa, temos uma discordância significativa, porque, Sr. Ministro, o Sr. Ministro escolhe uma posição política de fechar a equação em 2 pontos, que é ou se faz aquilo que está aprovado na norma do Governo, aprovada em Conselho de Ministros e promulgado pelo Sr. Presidente da República, ou então batemos na norma travão. E só há 2 pontos. E o Sr. Ministro sabe, politicamente, como eu sei, como nós aqui todos sabemos, que há instrumentos, vários instrumentos, para resolver esta situação. E há uma decisão política, que lhe cabe-se assumir, que é se quer usar esses instrumentos ou se não quer usar esses instrumentos. Agora, não pode criar a percepção de que estamos numa equação sem saída. Há várias saídas. Uma delas é, como diz, e muito bem, um retificativo. E não lhe caem os parentes na lama se fizer um retificativo. Não lhe caem os parentes na lama, Sr. Ministro. Não lhe caem. Outra hipótese, Sr. Ministro, se não se importa, eu ouvi-o com toda a atenção e tive a delicadeza de não me interromper.
tem outro caminho que é perfeitamente possível de fazer. O Sr. Ministro, quando fez a devolução de rendimentos, fê-la faseadamente, em partes. Pode perfeitamente creditar, para simplificar a expressão, na conta dos professores o tempo que lhes é devido e fazer esse pagamento de forma desfasada. Qual é a vantagem disso? É evitar as ultrapassagens. Portanto, só aqui, e eu não sou Ministra das Finanças e não tenho a presunção de encontrar... Claro que se vê, Sr. Ministro, não tenho sequer a veleidade de chegar aos calcanhares de quem pede para escrever as verdades que profere. Mas sei que há aqui pelo menos duas soluções possíveis. E, portanto, deixo no Ministro das Finanças e no Governo o ónus político de deixar a situação como está, porque sim, existem instrumentos para resolver pelo menos esta parte do problema. E não será pelo CDS que ele não se resolve, e não há aqui qualquer demagogia. São instrumentos legítimos para resolver um problema que, de outra forma, vai criar, e garante-lhe que este Parlamento vai ter que resolver, depois já não será o Sr. Ministro, que estará com certeza noutras funções ou sem esta preocupação, vai ter que ser este Parlamento a resolver problemas de ultrapassagem de professores que aqui cairão sucessivamente quando houver um concurso. E, portanto, é exatamente por essa preocupação que estamos a antecipar a necessidade de uma boa solução que existe. E só aqui tem duas. Está consigo a solução política deste problema. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. É verdade, Sra. Deputada, a Constituição Portuguesa atribui ao Governo o papel de executor das políticas. É exatamente isso que tenho feito enquanto estou nestas funções. E essa responsabilidade é uma responsabilidade enormíssima. Aquilo que aconteceria se um cenário como o que a Sra. Deputada está a desenhar mentalmente acontecesse, seria, obviamente, o descrédito da República Portuguesa. Sra. Deputada, isto é o maior aumento de despesa permanente decidido nesta legislatura. Eu não vou precisar de ir às atas da Assembleia da República para ir buscar e copiar o número de vezes que o grupo parlamentar do partido da Sra. Deputada vociferou contra aumentos de despesa permanente. Aumentos de despesa permanente. Sim, sempre com um tom de voz um pouco alterado. Aumentos de despesa permanente, aumentos de despesa para clientelas. A Sra. Deputada, cinismo e demagogia têm o seu lugar nas nossas sociedades. Têm o lugar na nossa sociedade. A Sra. Deputada diz com um ar cândido, diz com um ar muito cândido, mas de total irresponsabilidade orçamental, que pode satisfazer, já não os 9 anos, já não os 7, já não os 2, mas os 9 anos. A Sra. Deputada fez o mesmo raciocínio para as pensões. A Sra. Deputada fez o mesmo raciocínio para as pensões que o governo onde a Sra. Deputada, o partido da Sra. Deputada suportava, não atualizou de acordo com a Lei de Bases da Segurança Social ao longo de 4 anos. A Sra. Deputada faz ideia se vai ou não vai propor também a devolução da sobretaxa que foi cobrada durante aqueles 4 anos para compensar as pessoas. Ó, Sra. Deputada, nós não podemos em democracia, é um exercício de elevadíssimo risco. Tomo as minhas palavras como o meu sentimento. Nós não podemos, em democracia, olhar para trás e decidir alterar a legislação ad hoc, completamente ad hoc, como esta proposta, é exatamente isso que faz. A proposta de congelamento do tempo que existe nos orçamentos de Estado, que foi aprovado entre 2011 e 2017, não foi nem ilegal, nem inconstitucional, não violou a Constituição. Ao contrário de muitas outras propostas que os senhores deputados da oposição fizeram aprovar durante aquele tempo. Não tínhamos a menor dúvida sobre isto. Isto abre uma caixa de Pandora sobre o que é a recuperação do passado, que não é sustentável em nenhuma democracia. Mas porque não é uma discussão sobre a carreira dos professores, não é uma questão sobre a carreira dos professores. Não é uma questão sobre a carreira dos professores, porque a seguir não temos uma discussão sobre as outras, sobre todos. E há uma ideia muito importante a notar, que é o seguinte, os 22 mil professores que perderam o seu emprego, enquanto o CDS e o PSD foram governo, não estão hoje para recuperar tempo. Foram despedidos, perderam o emprego. 22 mil professores.
Com esses, eu não ouço uma única palavra da senhora deputada. Sabe porquê? Porque no programa de estabilidade que fizeram aprovar no último ano da legislatura, é porque alguém tem que pagar esta medida. E os senhores deputados, segundo a norma travão, que diz assim: os deputados, os grupos parlamentares, não podem apresentar projetos de lei, propostas de lei ou propostas de alteração que envolvam, no ano económico em curso, aumento de despesa. É tão simples quanto isto. Senhora deputada, eu vou depois fazer passar este gráfico. Este gráfico mostra como as economias não recuperam dos períodos de crise. É um sonho, é uma demagogia vender aos portugueses que esta medida é financiável no futuro com base em variáveis económicas, porque não é. Porque não é, a menos que se decida, e é bom que a senhora deputada diga já hoje o que é que quer fazer, ou o que é que não quer fazer. Não quer aumentar as pensões, não quer aumentar os outros funcionários públicos, ou quer aumentar os impostos. Isto não são papões. Isto é cumprir objetivos orçamentais. Algo que, como é evidente, a senhora deputada não sabe fazer. Direi tudo. Muito obrigado, senhor. Eu passo agora a palavra à senhora deputada Ana Mesquita para a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, direitos conquistados não podem ser roubados. O direito à carreira é um direito que não pode ser roubado. É tempo trabalhado, não são 7 anos, são 9 anos, 4 meses e 2 dias, porque incluem o tempo referente a 30 de agosto de 2005 e até 31 de dezembro de 2007. E mais, Sr. Ministro, os direitos dos trabalhadores têm de ser, esses sim, um objetivo orçamental. Vir agora aqui agitar números, dizendo que os números foram sempre os mesmos. Então vamos lá recuperar o número do PowerPoint, que já não coincide com este. Já é diferente. Se fomos, era 650 milhões de euros que vinha no PowerPoint. Mas depois, no outro dia, no plenário, já falou de outros números. Não se preocupe, Sr. Ministro. Mas eu vou referir aqui um que não tem contestação nenhuma. É que em 9 anos, 4 meses e 2 dias, os professores perderam mais de 12 mil milhões de euros. 12 mil milhões de euros que não vão voltar. E, Sr. Ministro, pôr uma etiqueta de preço num direito dos trabalhadores é muito feio. É muito feio porque os salários perdidos dos professores eles já não vão voltar. O tempo que eles trabalharam, esse sim deve ser contabilizado. E, portanto, Sr. Ministro, veio falar da questão do PowerPoint. Eu lembro-me bem desse PowerPoint, lembro-me bem dos termos em que estava em letras miudinhas dizia lá apenas considerado o requisito de tempo previsto no SED. Pois, e o tempo de permanência no escalão? E a observação obrigatória de aulas? E a obtenção de vaga para progressão ao 5º e ao 7º escalões? E as menções qualitativas de muito bom ou bom que são necessárias? Onde é que ficou isso tudo? Nas letras miudinhas não estava, porque as letras miudinhas diziam outra coisa, Sr. Ministro. E esta questão é muito interessante. O Sr. Ministro estava a dizer que isto não é uma questão de carreira. É sim, senhora. Porque se for concretizado o apagão do tempo de serviço, o Governo tem que admitir que o que está a fazer é partir a carreira docente. E, portanto, Sr. Ministro, assume o Governo que o que está a fazer é impossibilitar a esmagadora maioria dos professores de ascenderem aos escalões mais altos, porque, evidentemente, eles não vão estar cá para contar. E vamos a contas outra vez. O Sr. Ministro, há bocado, falava nos tais 20 mil professores que vão estar no topo da carreira até 2023. E, neste período, os 5 mil que, entretanto, se vão aposentar. Porque as pessoas envelhecem. O Sr. Ministro diz que ninguém é obrigado a aposentar-se. Pois, mas na administração pública há um limite. Pois. E o problema aqui que está colocado, Sr. Ministro, é outro. É que se fizermos a transposição do modelo, da Madeira, se fizer favor, se fizer um favor, pode intervir na sua vez. Agora estou eu a falar. Se fizermos a transposição do modelo da Madeira para o continente, também as contas não batem certo.
Também não batem certo, Sr. Ministro, e, portanto, é fácil atirar com números para cima da mesa. Mas há aqui uma outra questão, Sr. Ministro, que é incontornável. O Sr. Ministro vem falar da impossibilidade, mas há 2 orçamentos do Estado que dizem que todo o tempo é para contar. Todo o tempo é para contar. É uma norma de desfecho aberto, porque contém uma questão negocial que pode ter um desfecho que é diferente daquilo que está previsto no decreto-lei, naquele que conhecemos e daquele que desconhecemos. E, portanto, o Sr. Ministro não pode vir argumentar que o orçamento não prevê que há uma violação da norma de travão. Não é verdade. O orçamento prevê, está previsto, e a solução que pode decorrer pode ser altamente diferente daquilo que está consagrado no decreto-lei. E, portanto, Sr. Ministro, veio aqui agitar, mais uma vez, a questão das contas públicas. Mas vai haver um excedente orçamental, já andamos a falar no excedente orçamental. O senhor Ministro vem cá falar do custo que isto tem, mas não fala dos 35 mil milhões de pagamentos de juros da dívida pública até 2023. O senhor Ministro vem aqui, de facto, sustentar opções de ataque aos direitos conquistados dos trabalhadores da administração pública, vem aqui invocar ameaças, vem aqui invocar papões, desenvolvimentos futuros que de facto não dominamos, mas que possam colocar em causa um pseudo-equilíbrio das contas públicas e o desenvolvimento do país. Mas, na verdade, Sr. Ministro, quando chegamos aos privilégios da banca e do grande capital, está tudo numa maravilha. Aí não há problema, aí não vejo o Sr. Ministro tão inflamado a vir dizer aqui, que afinal não pode ser assim. Não, Sr. Ministro, e essa é que é uma questão. Não, Sr. Ministro, quando é da banca, não o vi assim tão entusiasmado a falar disso. Quando falamos da questão de investir é investir no desenvolvimento do país e é investir naquilo que é a defesa dos direitos dos trabalhadores. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que nós colocamos, e termino mesmo, é o Governo pode fazer o pino nesta matéria. Mas o Orçamento do Estado prevê a possibilidade expressa da contagem de um tempo de serviço. E, portanto, isso tem de ser garantido. As soluções que podem fasear esta situação no tempo poderiam ter sido alcançadas pelo Governo em negociação sindical. E há um problema. Não foram. Sabe porquê? Porque o Governo entrou lá com uma proposta no primeiro dia que foi exatamente igual à do último dia. Todas as propostas de faseamento dos sindicatos, todas as propostas de medidas alternativas, de eventualmente reflexo ao nível da aposentação, de reflexo na questão da portaria das vagas, nenhuma, Sr. Ministro, foi admitida pelo Governo. E isto assim é que não pode ser. E, portanto, concluo com a seguinte ideia. O Sr. Ministro hoje veio aqui... despejou uma série de números muito giros e muito engraçados. Terminar, Sra. Deputada. O que nós precisamos aqui é também de alguma transparência. E a transparência é toda a informação sistematizada, documentalmente disponibilizada aos deputados para escrutínio. Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Vou fazer aqui um número histórico. Desde 2010, que a bancada do CDS não estava tão exuberante depois de uma declaração da senhora deputada Ana Mesquita do Partido Comunista Português. Desde 2010, a bancada do CDS esteve sempre no lado oposto da bancada do Partido Comunista Português. E, portanto, em 2010... aprovaram-se nesta Assembleia medidas de milhares de milhões de euros que não puderam ser pagas. A senhora deputada tem que entender o seguinte: roubar é prometer aquilo que eu não consigo pagar. Estou a roubar expectativas, estou a roubar crença numa situação que não é possível de fazer. Porque a senhora deputada tem que perceber que, se quiser aumentar esta despesa permanente, tem que explicar, em conjunto com a senhora deputada Rita Bessa, que está agora neste momento a falar, onde é que vai cortar. Porque, senhora deputada, de outra forma, a proposta do PSD não é viável. Senhora deputada, o tempo em que nós dizíamos, senhora deputada, o tempo em que nós dizíamos, eu vou aumentar esta despesa. Eu não disse que a senhora deputada Rita Bessa estava numa enorme excitação depois da sua intervenção? Eu não disse? Senhora deputada, o tempo em que nós...
Não é nada infeliz, é um facto. É um facto. Se a realidade é infeliz, eu sou capaz de estar de acordo consigo. Feio, senhora deputada, é prometer aquilo que eu não consigo pagar. E eu tenho que arranjar forma, eu enquanto Ministro das Finanças, tenho que arranjar forma de pagar esta despesa. Porque prometer aos professores aquilo que eu não consigo pagar é muito feio e é quase roubar, de facto. É roubar as expectativas sobre o futuro. Senhora Deputada, as contas foram feitas e estão disponíveis desde dezembro de 2017 e todos os sindicatos conhecem essas contas e todos conhecem essas contas e todos validam essas contas. Fizemos uma ronda negocial, senhora deputada, em 2018 exclusivamente dedicada às contas. Houve pelo menos 3 reuniões, a senhora Secretária de Estado saberá mais rigor este número, mas houve várias reuniões. Só terminou, aliás, essa ronda negocial, que foi feita no final da primavera, princípio do verão de 2018, quando todas as contas ficaram claras. Não houve nenhum pedido dos sindicatos que tivesse ficado por responder. Senhora Deputada, poderá voltar a falar com a senhora Deputada Rita Bessa e perguntar-lhe que amor tem ela pelos sindicatos. A mim, senhora Deputada, não vale a pena vir crescer com essa conversa, porque a senhora Deputada não tem mais amor pelos sindicatos do que eu. E não tem mais amor pela carreira docente do que eu. Senhora Deputada, é muito feio prometer aquilo que nós não conseguimos pagar. A aceleração da carreira docente é feita, como a senhora Deputada muito bem sabe, através da sua própria avaliação. Os docentes que têm classificações mais altas aceleram a sua progressão. Todos aceleram, mas por esse motivo desconta o tempo. Senhora Deputada sabe tão bem quanto eu que ter classificações elevadas na avaliação reduz o módulo de tempo de progressão. E isto acontece também com outras variáveis, como, por exemplo, fazer um mestrado, fazer um doutoramento. O exercício que nós fizemos não levou em conta nenhuma destas acelerações. Ou seja, foi o exercício mais honesto que se consegue fazer com base naquilo que é a informação disponível no momento em que ele está a ser feito. Eu não vou descrever, nem desenhar, nem sequer as decisões sobre a aposentação, nem todas as outras decisões que são tomadas no âmbito da carreira, como, por exemplo, estes exercícios de avaliação, quando é que eles são feitos e a questão das qualificações adicionais. Senhora Deputada, podemos jogar muito a areia para cima deste processo. Podemos ter imensa ambição, mas temos que a saber merecer. Aquilo que nós temos feito é, com total respeito pelas regras orçamentais, com total respeito por todas as carreiras e prometendo, senhora Deputada, apenas aquilo que eu sei que posso pagar. Nunca verá este Governo, nem a sua credibilidade posta em causa, por termos tomado uma decisão em que a perna não nos chegue para pagar, porque pernas curtas tiveram todos os governos anteriores, nunca nenhum cumpriu nenhuma meta orçamental. Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim destas intervenções. Tem agora a palavra o PS novamente. Acho que é o Sr. Deputado Porfírio Silva, tem 2 minutos para a sua intervenção final desta audição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na véspera do 1º de maio, de facto, aquilo que o Sr. Ministro disse é essencial e é uma boa antecipação da comemoração do 1º de maio. Esta carreira não volta a parar. O Governo estar a fazer tudo para que esta carreira não volte a parar é a melhor maneira de comemorar antecipadamente o 1º de maio. A pior maneira seria enganar os portugueses e enganar os trabalhadores. Infelizmente, o PSD converteu-se à teoria de que governo bom é governo sem Ministro das Finanças. O PSD converteu-se à teoria de que governo bom é um governo que substitui o Ministro das Finanças por orçamentos retificativos.
um atrás do outro. Mas não é essa a prática deste governo, nem é essa a prática do Partido Socialista. O que nós queremos, efetivamente, é que se avance sem recuos. Ora, o PSD, pelo contrário, um dia diz que aumentar despesas com salários na administração pública é hipotecar o futuro. E no outro dia quer antecipar despesas com carreiras. Um dia diz que quer fazer o descongelamento sem despesa. E no outro dia quer uma máquina do tempo para voltar atrás antes da grande recessão. Isso realmente é o que poria mais em risco os direitos dos trabalhadores da administração pública e exatamente dos professores. Mas, Sr. Ministro, queria voltar a colocar a questão da Lei Travão. O PSD diz que a sua proposta não viola a Lei Travão. Ora bem, das duas uma. Ou aquilo que eles dizem que é vão antecipar os efeitos do decreto-lei é verdade, e se é verdade, se vai antecipar os efeitos, vai antecipar a despesa, vai violar a Lei Travão, ou se não é verdade, estão a enganar os professores. Eu creio bem que estão a tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque estão a tentar violar a Lei Travão com esta parte da proposta, que é aquilo que o Governo já decidiu dar, e, pelo outro lado, estão a dizer que quanto ao resto logo se vê. Se chegar até ao milénio 3, não faz mal nenhum, logo se vê. Essa é a completa irresponsabilidade de quem quer entrar numa campanha eleitoral jogando com a vida das pessoas, jogando com a carreira dos professores e enganando acerca do futuro, dizendo quem vier depois que feche a porta. Pior, instalando nos próximos anos, ano após ano, uma instabilidade permanente, fazendo com que esta discussão se repita todos os anos à mesa do orçamento, instabilizando a escola pública todos os anos. O que tenho pena é que também haja partidos de esquerda que entrem nessa jogada do PSD para instabilizar a escola pública durante muitos e muitos anos. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro em 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva, e obrigado pelo convite que me fez para estar aqui hoje à tarde para partilhar esta informação convosco. Os dados que eu apresentei no início vão ser disponibilizados já no final desta audição num fecheiro a todos os senhores deputados. Complementam seguramente os dados que até ao momento foram disponibilizados e já foram muitos desde dezembro de 2017. A Assembleia da República votou contra todas as propostas no Orçamento de Estado de 2019 que diziam explicitamente que o tempo contava na sua totalidade. Votou contra todas. As propostas que foram aprovadas não diziam isso. Isso é agora uma novidade, uma epifania de quem resolveu apresentar propostas na apreciação dos decretos-leis aprovados pelo Governo. A despesa com pessoal na educação até abril está a crescer com o descongelamento das carreiras aprovado no Orçamento de Estado de 2018, e é bom que se diga a todos os professores e a todos os portugueses que a carreira dos professores está descongelada, e está descongelada de forma rigorosa, no total respeito pela carreira dos professores, coisa que só acontece neste ano, que aconteceu em 2018 e acontece pelo segundo ano consecutivo em 2019, coisa que não acontecia há mais de 15 anos. É bom que se diga a todos que isto está a acontecer. E esse aumento é um aumento já de 4%. 4% só na despesa com pessoal já viola a regra da despesa da norma do PSD. Ou seja, só com o descongelamento de 2018 teríamos que perceber onde é que nós equilibramos um orçamento. O orçamento, e cumpri-lo, é um exercício muito complexo, que requer uma enorme responsabilidade. As propostas, infelizmente, que estamos aqui a apresentar, não respeitam a carreira, a apreciar, não respeitam a carreira dos professores, não respeitam o futuro do país e a sua estabilidade orçamental, são de uma total irresponsabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Ministro, Sra. Deputada Margarida Mana, para que efeito? À condução dos trabalhos. Queria só pedir ao Sr. Presidente se entregava ao Sr. Ministro esta declaração de compromisso, em que há um compromisso assinado pelo Governo em recuperar o tempo de serviço, que aqui nesta audição o Sr. Ministro disse que seria muito bem. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Acho que chegámos ao fim da nossa audição.
Eu gostaria de agradecer ao Sr. Ministro Mário Centeno e aos Secretários de Estado João Leão e Fátima Fonseca a sua presença aqui, aos outros membros do Ministério que estão aqui connosco. Eu não vos dei as boas-vindas no início, mas queria dizê-lo claramente e agradeço a sua presença aqui. E reiterar a ideia de que foram convidados pela Comissão para estar aqui. Muito bem.